Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4. Vamos ler 18 e 19. Quem encontrou pode ficar de pé, pode dizer amém. Quem não encontrou e quiser dizer misericórdia, a gente vai ter misericórdia de você. A gente vai tentar. Gente, eu estou usando aqui a versão a Almeida Corrigida Fiel. Mas esse texto ele é maravilhoso em todas as versões, em todas as paráfrases disponíveis do texto sagrado em língua portuguesa. Mas eu considerei que para a abordagem que a gente vai fazer hoje aqui, a Almeida Corrigida Fiel, ela tem uma linguagem que se adapta melhor. Mas a versão que você tiver aí, você pode usar, tá bom? Então vamos ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar, diga curar. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós pedimos novamente a Tua presença nesse lugar. Que o nosso estudo não seja apenas da letra, da literatura, mas que o Teu rema, a Tua palavra revelada, venha sobre nós. Nós queremos receber de Ti os Teus ensinamentos, Senhor. Esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Gente, esse texto ele é bem conhecido. Na verdade, ele tem até um apelido. Ele é chamado de unção messiânica. Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto no qual ele aconteceu. Pouco tempo antes, Jesus havia sido batizado no Rio Jordão por João Batista. Jesus estava no Jordão, foi batizado. Depois ouviu-se uma voz do céu, que era a voz do próprio Deus Pai, que dizia a respeito de Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Depois disso, o Espírito Santo de Deus desceu em forma de pomba e repousou sobre os ombros de Jesus, para que se cumprisse a profecia de Isaías 11, que diz que a plenitude do Espírito Santo repousaria sobre o Messias. Depois disso, ainda no Jordão, cheio do Espírito Santo, Jesus é transportado pelo Espírito Santo para o deserto, onde seria tentado por Satanás. Esse mesmo capítulo 4 de Lucas, no versículo 1 ao 13, ele fala sobre a tentação. E diz que Satanás tentou Jesus de todas as maneiras, toda sorte de tentações. A ideia de Satanás era fazer com que Jesus caísse em pecado. E dessa maneira, a missão terrena de Jesus seria abortada, frustrada desde o início. Jesus veio à Terra com a missão de restaurar o relacionamento que foi quebrado entre Deus e a humanidade caída desde o pecado de Adão no Éden. Jesus veio à Terra com a principal missão de restabelecer esse relacionamento entre Deus e a humanidade. E Satanás, sabendo disso, intentou fazer com que Jesus ele fracassasse logo de início. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele foi vitorioso sobre todas as tentações. Ele não caiu, ele não cedeu. E depois desse período de 40 dias de jejum, porque Jesus sabia que seria tentado por Satanás, então ele tratou de iniciar um jejum. E durante esse período em que ele foi tentado e que foi vitorioso, depois disso ele teve fome e a palavra do Senhor diz que ele foi servido, alimentado pelos anjos. Depois disso, o mesmo Espírito Santo de Deus que transportou Jesus para o deserto para ser tentado, agora transporta Jesus para a Galileia, onde Jesus vai dar início ao seu ministério terreno, com o ensino da palavra. Jesus vai operar curas, milagres, prodígios e maravilhas. A Galileia era uma região de Israel, composta por várias cidades, até famosas. O Novo Testamento cita algumas dessas cidades onde Jesus passou, algumas até onde Jesus habitou. O Novo Testamento fala, por exemplo, da cidade de Nazaré, fala sobre Cafarnaum, Tiberíades, Caná da Galileia. Vocês lembram onde Jesus ele transformou a água em vinho no casamento, e esse foi considerado o primeiro milagre de Jesus. Essas eram algumas das cidades que compunham a região da Galileia, onde Jesus deu início ao seu ministério terreno.
Naquela época, os judeus eles tinham a cultura, o costume de ir à sinagoga aos sábados. Os sábados eram o dia de descanso, o Shabat, o dia consagrado ao Senhor. E os judeus tinham a cultura de ir nesse dia à sinagoga para estudar a palavra do Senhor, que naquela época tratava-se apenas da Torá. A Torá é a lei de Yahvé, a lei mosaica, a lei que Deus deu ao seu povo Israel por intermédio de Moisés, o legislador. Eles estudavam a Torá e também estudavam os livros dos profetas. Jesus também tinha esse costume. E nesse dia, que era um sábado, Jesus estava em Nazaré, na Galileia, e como de costume foi à sinagoga para ensinar a palavra de Deus sobre a lei e sobre as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Chegando lá, na sinagoga, entregaram a Jesus o livro do profeta Isaías. Jesus folheou e abriu nesse texto que a gente acabou de ler. Na verdade, os versículos 18 e 19 do capítulo 4 de Lucas, que a gente acabou de ler, nada mais são do que uma transcrição do texto de Isaías 61, que fala em nome do Messias e diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele leu esse texto e se posicionou na frente de todos. Lucas era o mais detalhista dos evangelistas. Ele diz que todas as pessoas tinham os olhos fixos em Jesus. Todas as pessoas olharam fixamente para Jesus enquanto ele se colocou de pé na frente de todos. Terminou de ler, fechou o livro e disse: hoje se cumpre essa profecia. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo era: eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa sobre quem o profeta disse que viria à terra para salvar, para libertar e para curar. E amém. E onde eu quero chegar com tudo isso? Jesus não veio à terra e morreu em uma cruz apenas para resgatar o nosso espírito, para que um dia nós pudéssemos morar com ele no céu. Quando Jesus veio à terra e morreu em uma cruz, ele nos resgatou por completo. Jesus resgatou-nos. Jesus resgatou a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Por que Jesus não resgatou apenas o nosso espírito? Simples. Nós não somos só espírito. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 1, 26, o texto fala da decisão de Deus de criar o ser humano. E o texto diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu não sei se vocês são muito curiosos, mas eu sou bastante. Eu sou curiosa desde criança, né, mamãe? E eu sempre estranhei muito essa colocação da língua portuguesa. Disse Deus, façamos. Ela não chega a ser, sintaticamente falando, um erro de concordância verbal. Ela não é um erro, mas ela soa esquisito. Preste atenção. Deus não tinha formado o homem ainda. Disse Deus, façamos. Disse para quem? Façamos quem? Se Deus é um só. Na verdade, o que acontece é que as línguas ocidentais, como a língua portuguesa, por exemplo, elas não favorecem muito as traduções bíblicas. E, na verdade, a palavra do original hebraico, que foi traduzido para a língua portuguesa como Deus, é a palavra Elohim. E a palavra Elohim é uma espécie de plural coletivo. É uma palavra hebraica que está no singular, mas expressa um plural. E quando Elohim fala de Deus, ele fala sobre as pessoas que compõem a essência de Deus. Em outras palavras, Elohim trata de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso significa dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos decidiram: vamos fazer o homem. Façamos nós, o homem. Vamos fazê-lo segundo a nossa imagem, vamos fazê-lo de acordo com a nossa semelhança. E compreendendo então que Deus é um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e que ele decidiu imprimir no ser humano a sua imagem e semelhança, nós também somos uma triunidade. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Eu quero que isso fique bem fixado na sua mente. Então, por favor, repita comigo. Nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. E quando Jesus veio à terra e morreu em uma cruz, ele resgatou para si o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo.
Com o nosso corpo, nós nos relacionamos com aquilo que é material, físico. É, por exemplo, no corpo que eu tenho os 5 sentidos. Pelo meu corpo eu consigo ouvir, eu consigo ver, eu consigo sentir o cheiro, o sabor, etc. Com o meu espírito eu me relaciono com Deus, com o reino espiritual. O Espírito de Deus, por exemplo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O nosso relacionamento com Deus acontece com o nosso espírito. E na nossa alma, que é a nossa mente, o que a psicologia vai chamar de a nossa psique, é a parte de nós onde nós guardamos informações intelectuais, onde nós guardamos as nossas vontades ou as nossas emoções. Por exemplo, se você estudou para passar numa prova de vestibular, tudo que você estudou está armazenado na sua alma, na sua psique, na sua mente. E sabendo disso, porque foi Ele mesmo que nos formou, uma triunidade, Ele veio à Terra e nos resgatou por inteiro. A palavra do Senhor nos diz na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, 2:9. Ele diz que nós somos propriedade exclusiva, peculiar, particular de Deus. Isso é tão verdade que o apóstolo Paulo, ele quando estava exortando a igreja dos Coríntios, que era uma igreja que ele mesmo formou e ele tinha responsabilidade sobre ela, e quando os irmãos da igreja dos Coríntios, alguns irmãos, começaram a ter práticas de imoralidade sexual, o apóstolo Paulo foi exortar aquelas pessoas e ele disse: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo e morada do Espírito Santo? Isso significa que se vocês usam o seu corpo para praticar uma sexualidade impura, são os membros do próprio Jesus que vocês estão tornando impuros. Meu irmão, isso quer dizer que se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, não existe um só milímetro da sua estrutura física, espiritual ou evolutiva que não pertence a Jesus. Ele é o nosso dono. É importante nós falarmos sobre cura interior. É importante nós falarmos sobre essas temáticas da alma. Porque muitas vezes nós limitamos Jesus ao nosso relacionamento com o Espírito. E dessa maneira nós vivemos aquém daquilo que Deus planejou para nós. Deus tem planos de paz para a nossa vida. Deus não fez nenhum dos seus filhos para jogar na terra, para viver preso às suas feridas interiores. Deus resgatou o nosso espírito para que nós possamos morar com Ele no céu e para que nós possamos nos relacionar com Ele. Deus resgatou o nosso corpo para que nós possamos glorificar ao Senhor com o nosso corpo. E Deus resgatou a nossa alma para que nós pudéssemos ser curados das nossas feridas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos e lástimas interiores. Jeremias 29:11 vai dizer que os planos do Senhor sobre nós são planos de paz, não são planos de mal. Deus planejou uma vida de paz para nos dar um futuro e uma esperança. Não existem subsídios na palavra de Deus que respaldem uma vida de fracassos, uma vida de dores. Eu não estou dizendo com isso que a vida do cristão ela é como um conto de fadas. Não. O próprio Jesus nos disse que nós teríamos aflições aqui. Mas Ele é o nosso Pai. Ele planejou uma vida de vitória para nós. Ele não quer que os seus filhos vivam aqui na terra presos às cadeias emocionais, ao cárcere da dependência emocional. O próprio Jesus falou isso. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, no versículo 10, o próprio Jesus nos diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Está no plano de vida que Deus escreveu para nós. Uma vida abundante, uma vida feliz, plena. E por que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor vivendo muito aquém do que aquilo que Ele mesmo planejou para nós. Como, por exemplo, o irmão do filho pródigo. Quem lembra dessa parábola? Lucas 15, a partir do 11, vai falar sobre essa história. Um pai tinha 2 filhos. Um deles se revoltou, pediu a sua parte da herança e foi viver em uma terra distante. E lá ele desperdiçou tudo o que tinha. Depois de ficar falido e faminto, caindo em si, lembrou de seu pai.
pensou, na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura. E eu aqui nessas terras longínquas padeço de fome. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Eu vou pedir para o meu pai me aceitar como um de seus empregados. Porque os empregados do meu pai têm fartura e eu passo fome. E a Bíblia diz que quando esse jovem ele retornava à casa do pai, o pai avistou de longe, correu e abraçou e recebeu. E a palavra diz que o pai colocou o anel da família no dedo. Não sei se vocês já tinham falado sobre isso alguma vez, mas o anel é a identidade da família. Todos os que pertenciam à família possuíam um anel. É como uma espécie de sobrenome. Eu, por exemplo, sou da família dos Guedes. Eu também sou da família dos Lins, ainda que não esteja no meu nome. Isso significa que eu pertenço a uma família. Se eu chegar, por exemplo, de surpresa sem avisar ninguém na ceia de Natal dos Guedes, eu não vou ser barrada. Eu vou entrar e vou comer bem muito. Porque eu pertenço à família. Se eu entrar na casa dos Lins, eu vou comer bem muito. Porque eu pertenço à família. E o pai disse, não, você não é um trabalhador aqui na minha casa. Você é meu filho, está aqui o anel da identidade. E o filho ficou muito feliz. O pai matou o bezerro cevado, fez uma grande festa, um grande banquete para se alegrar com a presença, com a volta daquele filho. E a Bíblia diz que o irmão que estava na casa do pai nunca saiu, era sempre obediente. Ele estava voltando do trabalho e quando escutou o barulho da festa, perguntou o que é isso. Disseram, não, seu irmão voltou. E aí o seu pai ele fez um grande banquete para receber seu irmão. E ele ficou revoltado. Eles, como assim um grande banquete? Ele se recusou a entrar. E o pai foi conversar com ele, dizer, meu filho, entre na festa do seu irmão. Ele disse, não, está errado. Faz anos que eu estou aqui te servindo. E você nunca me deu um cabrito para eu comemorar, me alegrar com os meus amigos. E quando o pai ouviu isso, ele ficou em choque. O pai olhou para o filho e disse, meu filho, como assim eu não te dei um cabrito? Você é meu filho. Você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. O irmão do filho pródigo vivia na casa do pai, servindo ao pai, mas não se enxergava como um filho. Ele se enxergava apenas como um servo, como um trabalhador qualquer. E quantas vezes nós estamos na casa do Senhor e nos enxergamos apenas como trabalhadores, nós esquecemos da nossa identidade de filho. E dessa maneira, nós abrimos mão daquilo que Jesus conquistou para nós com alto preço, porque existem muitos benefícios em ser filho de Deus. Benefícios que em apenas ser trabalhador eu não tenho. Mas quando nós nos posicionamos como filhos de Deus, nós temos acesso a todas as bênçãos que foram conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Eu quero dizer com isso que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito. Jesus conquistou a cura da nossa alma na cruz do Calvário. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, quando ele fala sobre o sacrifício de Jesus, ele fala, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Sabe o castigo que nos trouxe a paz? Estava sobre Jesus. Eu não preciso carregar. É pelas feridas de Jesus que nós somos curados. Eu não preciso mais estar ferido, porque Jesus já foi ferido por nós. Então eu posso acessar a cura interior. É claro que eu não tenho um intento ingênuo de que ao terminar esse culto, você já se sinta plenamente curado na sua alma. Mas eu quero abrir os seus olhos e a sua mente para você enxergar que existe muito mais de Deus para você. Existe muito mais na cruz de Cristo do que você parou para imaginar. Quando eu era criança, cantava na minha igreja uma canção bem antiga que eu acredito que todo mundo conhece. Diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz. Quem sabe canta comigo. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Amém, amém. E essa canção, ela traz verdades muito profundas sobre a complexidade da cruz de Cristo.
Porque quando Jesus se sacrificou em nosso lugar, ele levou as nossas dores. Ele não apenas nos garantiu a salvação, ele nos garante o acesso à cura interior. Ele garante esse acesso àqueles que são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Eu espero que essa identidade de filho ela fique entranhada na sua mente. Porque como filhos de Deus, nós temos acesso ao colo do Pai. É claro que nós podemos, em algum momento da vida, nos sentir frustrados e feridos e entristecidos. Claro. Mas nós temos o colo do Pai. Nós somos filhos de Deus. Amém? Eu confesso que para mim, falar da paternidade, compreender a paternidade de Deus foi um pouco mais simples. Porque eu fui muito agraciada em ter um bom pai. Meus pais são maravilhosos, todo mundo conhece, né? E Deus me deu um pai amoroso, um pai que cuida de mim, que me protege. Te amo, viu, pai? Te amo, viu, mamãe? Então, o conceito de paternidade ele foi construído em mim de uma forma muito saudável. Quando eu descobri que Deus era pai, eu sabia exatamente o que era um pai. Eu tenho um. E um maravilhoso. Mas eu quero dizer para vocês, se você não teve um pai presente, se o seu pai não te colocou no colo, se o seu pai não deu o amor que você precisava, ele é o seu pai. Talvez o seu pai nunca tenha te abraçado, mas eu quero que você se sinta abraçado pelo seu pai celestial aqui nessa tarde. Talvez Deus já tenha recolhido o seu pai e você queria muito abraçá-lo hoje. Abrace o Senhor. Ele é o seu pai. Você não é bastardo. Você é filho. Essa é a sua identidade. Você tem um anel da família. Você não precisa ficar presa ou preso nas suas dores, nas suas lástimas interiores, porque o seu pai já garantiu a cura da sua alma na cruz do Calvário. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Deus tem planos de paz e de vitória para nós. Ele escreveu um propósito único para cada um de nós aqui na terra. O Salmo 139 é o meu salmo favorito da Bíblia. Os versos 13 ao 16, o salmista Davi, ele fala sobre a maneira como Deus o formou. A maneira como Deus formou cada um de nós no ventre da nossa mãe. Ele diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste. Me criaste, me formaste meticulosamente no ventre da minha mãe. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram quando eu era uma substância informe e no teu livro tu escreveste todos os dias da minha vida. Antes de qualquer deles existir, Deus escreveu um propósito único para a sua vida. E você pode até pensar, mas eu nasci de um erro. Você não conhece a minha história, Carlinha? Não, não conheço, mas Deus conhece. E você não nasceu de um erro. Você não nasceu por acidente. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Ainda que os seus pais terrenos eles não tenham planejado o seu nascimento. A palavra do Senhor diz que Deus, o seu Pai celestial, ele planejou não só o seu nascimento, como também todos os dias da sua vida, antes de qualquer deles existir. Esse é o amor do seu Pai por você. O amor de Deus é a cura que nós precisamos. O amor de Deus é a fonte de tudo que nós precisamos para viver felizes. Uma vida de plenitude. Nós não precisamos de uma vida perfeita. O nosso Deus já é perfeito. E muitas vezes as pessoas feridas, elas não conseguem compreender de onde vêm os seus medos, as suas inseguranças. Talvez você tenha vontade de tentar um novo empreendimento e você não consegue nem dar início. Talvez você tenha vontade de ensinar a palavra, você estuda em casa, mas você não consegue segurar o microfone. É uma insegurança que tem no seu coração. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre o medo.
O medo é uma emoção natural do ser humano. Natural. Assim como a alegria, a tristeza, o nojo. Assim existe o medo. Ele é necessário para o nosso instinto, para a preservação da nossa vida. Ele é importante. Mas se o seu medo te paralisa, se você não consegue dar seguimento, andamento à sua vida, aos seus sonhos por causa do seu medo, meu irmão, esse medo é patológico. Ele pode ter nascido de uma raiz de rejeição e você precisa tratá-lo. E como se trata? Com o amor do Pai. Porque a palavra do Senhor diz que o amor do Pai, que está sobre nós, ele manda embora todos os nossos medos. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: o espírito que Deus nos deu não é um espírito de medo. O espírito que Deus nos deu nos enche de coragem, de ousadia e de equilíbrio. Meu irmão, Deus já te muniu de todas as armas que você precisa para vencer o medo, a insegurança. É claro que você, a partir de hoje, não vai sentir medo de nada. Não é isso. Até porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos transformados de glória em glória. Isso quer dizer gradativamente. É um processo. Até a volta de Jesus, onde nós estaremos alcançando a estatura de varão perfeito. Até lá, Deus tem muito o que fazer na nossa vida. Existem muitas raízes que podem fazer nascer em nós feridas interiores. Existem as raízes de rejeição, as raízes de amargura, de ocultismo. Eu falo mais detalhadamente sobre algumas delas no meu livro. Mas eu queria falar um pouquinho, só para você compreender o mecanismo. Eu queria falar um pouquinho sobre a rejeição. Entenda uma coisa, querido. Todos nós, seres humanos, nós temos necessidades emocionais básicas. Todos os seres humanos precisam se sentir amados, precisam se sentir aceitos, precisam se sentir compreendidos. E quando em algum momento da nossa vida nós sentimos que não somos amados, não somos aceitos, não somos compreendidos, uma raiz de rejeição pode ser instalada no nosso interior. E a partir dessa raiz de rejeição, muitos comportamentos adoecidos podem acontecer. Existem pessoas, por exemplo, que são dominadas pelo ciúme. É a própria insegurança. Existem pessoas que vivem com medo da perda. Eu tenho um amigo, mas eu penso que ele vai me deixar a qualquer momento. Existem pessoas que têm complexos de inferioridade. Joyce Meyer é uma escritora norte-americana muito renomada, uma escritora cristã. Em um de seus livros, um best-seller, Campo de Batalha na Mente, eu acredito que vocês conhecem. Ela diz que Satanás, ele investe muito tempo em elaborar mentiras para enganar os filhos de Deus. Satanás já sabe o futuro dele, ele tem todo o tempo. Então ele elabora mentiras, sofismas, ideologias diabólicas para enganar os filhos de Deus. E muitas delas nós escutamos na nossa casa. Talvez você conheça uma pessoa assim. Talvez você seja essa pessoa que nasceu em um lar disfuncional e nunca recebeu palavras de apoio, de aceitação dos seus pais ou dos seus irmãos. Talvez você, quando era criança e o seu pai mandava você fazer alguma coisa e você não conseguia da primeira vez e ele já te xingava, perdia a paciência, sem entendimento. Dizia, você não vai ser ninguém, você não sabe fazer nada. Não estou dizendo isso para você guardar mágoa, pelo contrário, perdoe todas as pessoas que você encontrar que te feriram de alguma maneira e possam ter participado desses eventos que te feriram. Perdoe. Perdoe. Seus pais te deram o melhor que eles tinham. Se ele não te deu palavras de afeto, é porque provavelmente ele também não recebeu. E a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe. E se você, por acaso, tem mágoa de si mesmo, por algum erro que você cometeu, perdoe a si mesmo. Seja misericordioso com você. A palavra do Senhor nos diz em Lamentações 3:22, que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse as misericórdias do Senhor,
nós não estaríamos aqui. Nós já teríamos sido aniquilados. Você recebeu misericórdia do Senhor. Seja misericordioso com você e com as pessoas que te machucaram. E muitas vezes essa criança que cresceu ouvindo que não era capaz, que não ia conseguir, que não ia ser ninguém, ela acredita nessa identidade. Ao invés de ela entender que é filha de Deus, ela entende que ela é incapaz. E essa pessoa se torna um adulto frustrado. Um adulto temeroso. Um adulto inseguro. Uma pessoa cheia de complexos. Às vezes se prende a um relacionamento. Eu conheço meninas inteligentes, meninas lindas, uma bênção. E elas têm um namorado, e esse namorado não valoriza, trai, e elas não conseguem se livrar desse relacionamento. Não, o amor tudo suporta. Irmã, te ensinaram errado esse versículo. Isso não é amor, primeiramente, é dependência emocional. O amor não faz isso. Tá? E se você consegue entender que você tem algum desses comportamentos, é possível que você tenha sido atingido por uma raiz de rejeição. Mas a boa notícia é que o Senhor está aqui nessa noite. E Ele está disposto a te curar. A rejeição é uma das principais causas do adoecimento emocional de uma pessoa. Porque a pessoa, ela começa a se enxergar na ótica da rejeição que ela carrega. A pessoa é linda, mas ela se acha feia. A pessoa é muito capaz, mas ela não acredita no seu potencial, no seu futuro. Porque alguém disse para ela que ela não ia ser ninguém. E ela tomou para si essa realidade de quem não é ninguém. Não é verdade. A palavra do Senhor diz em João 1,12: aqueles que receberam Jesus e creram no seu nome, estes são filhos de Deus. Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você é filho de Deus. Deus é o seu Pai e Ele está disposto a colocar você no colo e te curar. Ele quer curar você das suas dores, das suas feridas. Não é do interesse de Deus que você fique preso nessa dor que te machuca. A cruz de Cristo nos cura e nos sara. Nós possamos olhar para a cruz de Cristo como fonte de cura interior a partir de hoje. Como eu disse no início, eu vou contar só um pouquinho da minha história, do meu testemunho. Eu não vou entrar bem na história. Ela está bem detalhada no livro. Você pode ler depois. Mas só para você entender melhor o que foi que aconteceu comigo. Por muito tempo na minha vida, eu vivi presa a uma raiz de rejeição. De um evento que nem sequer aconteceu. Uma compreensão equivocada que eu tive e eu me senti rejeitada. E eu cresci e eu achava que eu era muito feia e eu achava que eu era muito inferior. Se eu estivesse perto de alguém que eu admirava muito, eu começava a gaguejar. Não sabia nem falar direito. Porque eu pensava, essa pessoa é muito superior a mim. E quando eu amava alguém, eu tinha medo dessa pessoa me deixar. Porque eu pensava, a qualquer momento ela vai me deixar. Porque eu não mereço essa pessoa. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo de entrar em um novo empreendimento. Eu tinha medo de entrar em um novo relacionamento. Eu tinha medo de ser abandonada. Eu tinha medo de ser rejeitada. Eu cheguei a entrar em depressão, como eu disse. Vocês provavelmente conhecem Augusto Cury. Ele é um psicanalista. É um renomado escritor cristão. E ele define a depressão como o último estágio do sofrimento emocional de uma pessoa. Eu cheguei ao último estágio do meu sofrimento emocional. A minha alma estava carregada de dor, porque eu me enxergava pela ótica da rejeição que eu carregava. Eu não era rejeitada, mas eu acreditava que era. As pessoas me amavam, mas eu me sentia rejeitada. Quando eu entrei na faculdade de enfermagem, eu não falava com ninguém.
Eu entrava na sala e eu passava direto por todo mundo, dava só boa noite. Sentava na última cadeira. Eu dizia, ninguém nessa sala gosta de mim. Ninguém nunca me fez mal. Mas eu tinha plena convicção de que todos me rejeitavam naquela sala. E um dia, conversando com uma pastora amiga minha, ela disse, filha, por que ao invés de você chegar na sala e você dizer boa noite e sair, você não senta bem onde eles estão? Eu disse, não, que eles não gostam de mim. Ela disse, mas tente mesmo assim. Faça um compromisso comigo de que você vai tentar. Eu disse, tá bom. Foi um dia muito especial para mim. Eu me vesti toda de rosa. Eu queria ir diferente. Nessa época eu só usava preto e cores escuras. Eu disse, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer igual a pastora me falou. Eu entrei na sala. Eu cheguei na porta da sala, abri e fechei umas 3 vezes, porque eu fiquei com medo. Aí eu ensaiei e voltei. Abri a porta. Estava todo mundo conversando. Todo mundo já esperava que eu desse boa noite e fosse para o cantinho. Eu disse, boa noite, pessoal. Puxei a cadeira e sentei. E todo mundo olhou assim para mim. Parecia que eu era um extraterrestre. Aí todo mundo olhou para mim assim, aí disse, sim, Carlinhos, a gente estava falando que bababá, bababá, e começaram a me inteirar do assunto. E eu fiquei impressionada, eu disse, eles me amam. Eu estava enganada. Ninguém me rejeitava naquela sala, eu rejeitava a mim mesma. Eu tinha uma percepção tão distorcida de mim, que eu acreditava que eu era uma pessoa desprezível, mas eu era uma pessoa amável. Ainda sou, graças a Deus. E essa experiência, ela deixou claro para mim como eu estava sendo enganada por uma mentira de Satanás. Ele falou para mim que eu era rejeitada, mas eu não era nada disso. Eu sou filha de Deus. Amém. E depois de um tempo, ainda do meu processo de cura interior, Deus sempre falava comigo, Deus sempre me dava experiências novas. Mas teve um dia que ele foi bem específico. Eu tinha muitos questionamentos na minha mente. Por exemplo, eu tinha dificuldade de entender por que Deus me amava. Como é que Deus pode me amar se eu sou tão ruim? Eu sou tão feia. Tem gente tão bonita. Tu acha eu linda? Pensando numa barbaridade dessa. E eu acho que Deus, ele ficava rindo do céu. Teve um dia que ele foi bem específico comigo e ele falou ao meu coração. Eu senti a voz dele no meu espírito. E ele disse, minha filha, para de tentar entender o meu amor. Aceite o meu amor e me deixe te amar. Eu não sei se esse ensinamento ele está ficando claro para você. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O amor de Deus foi o remédio que sarou a minha alma da rejeição. O amor de Deus, ele inundou a minha alma de uma maneira tão profunda que todas as lacunas que haviam sido abertas no meu interior pela raiz de rejeição foram fechadas, foram completas pelo amor que eu recebi de Deus. Eu parei de me enxergar como uma pessoa rejeitada. Ora, porque eu iria ter medo de perder uma pessoa tão falha como eu, se o próprio Deus me ama? Deus ama você. Por que você tem medo de perder alguém se o próprio Deus te ama? Você é amável. Ele fez você amável. Ele fez você a imagem e semelhança dele. Você é filho. Você tem o anel da família. Você pertence à família de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus entrou em mim de uma forma tão impactante. E poucos dias depois eu comecei a me achar linda. E eu olhava no espelho e eu dizia, oxe, eu tô linda. Como assim? Gente, espero que vocês estejam compreendendo. Não é que eu me ache. Não é que você vai se achar. Não é que você vai deixar de ser modesto. Mas você é filho de Deus. E Deus é lindo. Você é lindo também. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, olha, você é lindo, você é linda. Você é filho de Deus. E eu comecei com o tempo, gradativamente, claro que não foi de uma vez só, mas gradativamente eu comecei a entender que tudo que eu precisava era do amor do meu pai. Eu precisava do colo do papai. Eu precisava daquele lugar de descanso. Eu precisava entender
que o amor dele era tudo que eu precisava. E assim eu comecei a me tornar uma pessoa mais amável. E os meus relacionamentos melhoraram substancialmente. Porque eu conseguia me relacionar com a pessoa sem medo. Ora, por que ela vai me deixar se eu sou maravilhosa? Por que eu vou deixar a pessoa se ele é maravilhoso, ele é filho de Deus? Você é igual ao seu irmão. Não é para você se achar melhor do que ele, não. A palavra do Senhor nos diz, isso é mandamento, tá? Ame ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e ao seu próximo como você ama você mesmo. Se você não amar você mesmo, você não consegue amar o seu próximo. Não é para você amar o seu próximo menos do que você ama você. E também não é para você amar o seu próximo mais do que você ama você. É para amar igual. Essa é a sequência. Você ama a Deus, você ama você e você ama o seu próximo. Nisso consiste a lei e os profetas. Olha só como é simples. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente, com a nossa dependência emocional, acredita que precisa fazer tudo que a outra pessoa pede para que a gente não perca aquela pessoa. Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Ame a pessoa como você ama você. Foi isso que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E o desejo e a minha oração é que o amor do Pai por você fique claro para você nessa noite. O meu desejo é que todas as pessoas que passem na minha frente possam entender que o amor de Deus cura. Eu estabeleci um compromisso com meu Pai de espalhar para o maior número possível de pessoas que Ele é a fonte de toda a cura que nós precisamos. Eu não sei qual é a ferida que atinge o seu interior, mas eu sei que Deus cura. Ele não cura só a mim. Ele não cura só uma pessoa que está pregando o evangelho. Não, Ele cura você. Existe uma verdade que a gente diz. Jesus veio à Terra para restaurar toda a humanidade. Mas se só existisse você na Terra para ser restaurado, acredite, Ele viria à Terra para salvar só você. Ele ama você. Não tenha dúvidas que o amor de Deus por você é perfeito. E o mesmo convite que Ele fez na minha casa naquele dia, Ele faz para você. Deixe Deus te amar. Aceite o amor do Senhor mesmo que você não entenda. Decida descansar nos braços do seu Pai. Ele é o seu Pai. Os levitas vão subir e a gente vai fazer uma canção. E eu vou convidar você a ir no seu lugar mesmo, fazer uma oração a Deus, dizendo para Ele que você recebe o amor dEle. Não se sinta constrangido, não. De fato, nenhum de nós merece. Quando os livros chegaram lá em casa, eu comecei a chorar e eu disse, meu Deus, eu não mereço. E na mesma hora eu pensei, mas ninguém merece. Então eu vou me alegrar. Porque se for assim, ninguém se alegra com nada. Você não merece o amor de Deus. Eu não mereço, mas Ele ama você e ama a mim. Todos nós somos amados pelo nosso Pai. E eu convido você a fazer, aí no seu lugar mesmo, uma oração. E dizer ao seu Pai que você recebe o amor dEle. Não importa se você não entende, o amor dEle é incondicional. Existe um escritor famoso. Ele é um psicólogo cristão chamado Gary Chapman. Talvez vocês conheçam. Ele tem um best-seller chamado As 5 Linguagens do Amor de Deus. Quem já ouviu falar? Esse livro é muito interessante, eu super indico. Ele fala sobre as linguagens que a gente demonstra e recebe amor. Ele fala sobre palavras de aceitação, ele fala sobre presentes, toque físico, tempo de qualidade. São maneiras que nós, seres humanos, temos de demonstrar ou compreender o amor das pessoas. Eu quero dizer para você que Deus fala fluentemente todas as linguagens do amor que existem. Não importa se você é difícil de convencer. Ele está disposto a falar o amor dele em qualquer linguagem até que você compreenda que você é filho dele e que a identidade de filho é o acesso à cura interior. É a partir do momento que você se enxerga como filho, é a partir do momento que você se coloca como filho de Deus nessa posição que você recebe o amor do Pai.
E eu convido você a fazer uma oração aí no seu lugar e dizer: Pai, eu recebo o seu amor. Eu sou seu filho. Eu quero descansar nos teus braços.